Não se preocupe, porque você vai aprender realmente a colocar a marca no produto. Estamos já na parte final desses comandos de desenho. O texto nos permite então colocar a marca do produto no desenho que estamos a fazer. Agora o nosso ponto, vou clicar nele. Esse ponto aqui, ele nos dá a liberdade de fazermos um desenho exatamente onde a gente quiser. Normalmente nós estamos habituados a começar o nosso desenho aqui no ponto, né? Esse ponto verde que se encontra aqui, mas às vezes você já tem aquele todo desenho feito e você quer começar uma parte em um determinado local. Então esse ponto aqui, ele nos permite marcarmos exatamente onde a gente quer. Por exemplo, quando queremos fazer um furo padrão, esse ponto nos ajuda muito, porque nós podemos definir, nesse caso, localização exata. Por exemplo, nós colocamos ele aqui, podemos mover esse ponto a partir do comando cota. Então, clicando no cota, você marca um ponto por cima desse ponto, depois vem aqui nesse nosso ponto onde a gente está acostumado a começar, marcas um ponto aqui, ele vai te dar o quê? Os valores de distância em relação a x, quer y. Nós estamos aqui em relação ao eixo y, né, que é a nossa vertical. Também podemos ir para baixo, que é em relação ao eixo x. Então ele está a marcar, por exemplo, 16. Nós podemos levar esse valor para 20, ou para 10, ou para 15, ou para 14. Posso colocar 13. Veja que ele encostou. Posso fazer de novo, o comando já está marcado, eu clico de novo nele, venho de novo aqui nesse ponto, agora vou marcar para esse lado. Então ele está a marcar 6, eu posso levar ele para 3, só para nós vermos que ele vai mover. Exatamente, ele moveu. Podemos apagar, como aprendemos, apagar essas linhas. Clicando em cima da linha direita do mouse e excluir. Clica em cima da linha direita do mouse e também excluir. Então temos o ponto aqui em função do que nós definimos. Não se esqueça, vai nos ajudar muito fazer furo padrão. Por exemplo, naqueles casos, vamos supor que a gente tenha um retângulo aqui. Nós queremos colocar, por exemplo, uma circunferência. Essa circunferência aqui, ele pode ser definido em função do ponto. Vamos marcar o ponto num lugar exato e começarmos então a desenhar. Parece algo não muito importante, mas eu te garanto, amigo, que é totalmente importante e muito mesmo. Por quê? Porque vai haver casos em que você tem muita coisa aqui, muita bagunça no teu plano de desenho. Vai mesmo precisar desse ponto para você conseguir ter a maior precisão nas coisas que você está a fazer. Até pode dizer que não, eu posso utilizar, né, esse ponto verde que tenho aqui. Sim, tudo bem, mas há caso que esse ponto vai estar ocupado pelas primeiras coisas que você vai fazer. Então vai ser preciso a utilização desse ponto aqui. Ele é simples, clica no ponto e marca o ponto, ok? Define as suas coordenadas em função da cota. Define tanto coordenada em y, né? Ele tem y, e também em função do eixo x. É muito, mas muito simples. Outro comando muito importante é o comando texto. Basta você clicar aqui nesse comando texto e clicas em qualquer lado do nosso plano. Você aí pode definir o que é que você quer, né? Vamos só tentar, vou escrever aqui um nome qualquer, por exemplo, Moscovo. E faço um Enter, né? Ou simplesmente posso fazer um OK aqui. Ele definiu Moscovo e eu posso editar o que eu tenho aqui, né? Eu posso editar, posso mover onde eu quiser. Clicar aqui para editar, colocar no centro, é aquela coisa do Word mesmo que vocês sabem fazer, se calhar até melhor que eu, né? Negritar, italizar e mexer, fazer aquelas letras bonitas, definir o tipo de letra e também definir então aqui o tamanho da letra. Mas você pode ainda utilizar isso de uma forma curvilínea. Por exemplo, né, você tem uma circunferência aqui nesse ponto. E você quer traçar, então, de forma curvilínea aqui o texto, que é para definir a marca do produto, né? Porque depois podemos fazer extrusão, podemos fazer corte nesse texto que nós temos aqui, podemos fazer preenchimento e o crescimento, que é para termos aquela coisa, então, totalmente incrível. Ok? Não se preocupa quanto a isso. Mas agora eu quero destacar, supomos que você queira fazer aqui letras curvilíneas. Primeira coisa que você deve fazer, né? Depois de traçar a circunferência,
é vir aqui no nosso texto, né, na parte de baixo, texto curvo, que é essa aqui. Eu vou clicar aqui e depois vou fazer o quê? Eu vou definir aqui o meu texto. Vou escrever Moscovo de novo. Opa, tem que entrar. Moscovo, ele está preto, mas está a entrar mesmo. Moscovo, faço um Enter. Opa, ele está aqui. Agora, se eu tiver que colocar aqui, também é possível. Mas como eu defini um texto curvo, só vai ser possível eu definir, por exemplo, ele aqui. Então, se eu clico aqui em cima dessa linha, por exemplo, ele entrou. Mas posso redefinir isso para ficar algo um pouquinho mais bonito, né? Clicando em cima, venho aqui, redefino. O estreitamento aí está assim, eu posso colocar, por exemplo, para 50. E fazer um clique, vamos ver o que é que vai modificar. Modificou então, ficou um pouco mais estreito. Também nós podemos definir a cor, né? Então a cor preto, nós podemos vir aqui, por exemplo, a cor verde. Fazer um OK aqui e um OK aqui. Veja que ele ficou verde. E também aqui dentro, né? Aqui marcou cor verde. Então você define em função daqui. Também podes definir o tamanho, que é essa aqui, ou ainda editar o tamanho que você quer. Normalmente também podes definir então aquilo que é o tipo de letra que mais te agrada a partir daqui. Então nós vamos utilizar isso bastante. Por quê? Porque eu vou explorar muito aquela coisa de você fazer um produto e definir então aquilo que é a marca desse produto. Então vamos rever então como nós fazemos esse texto, né? É muito simples. Se você clicar aqui no texto, melhor você clicar nessa seta para decidir qual dos tipos você vai utilizar. Se for essa aqui, que temos aqui em cima, por exemplo, eu clico nele, eu venho clicar em qualquer ponto, em qualquer lado, em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, eu vou escrever a palavra de um país que gosto muito, né, que é Brasil. Eu vou escrever aqui Brasil com S, por exemplo, quem escreve com Z, não entendo o porquê. E quando eu clico em OK, ele fica normalmente definido aqui. Vou desfazer o comando com Escape. Depois de desfazer, você pode fazer as possíveis edições nessa palavra. Não se espanta, né, da forma que ele aparece assim. Por quê? Porque você pode editar e você pode colocar ele realmente como uma marca. Como nós não temos aqui nada em 3D, isso quer dizer que ele vai aparecer dessa forma, como no Word, como em qualquer um outro programa. Mas quando a gente tiver, né, projeções 3D aqui, nós podemos fazer coisas totalmente maravilhosas com esse texto aqui. Também podemos voltar a fazer curvilíneo, né? Você vem clicar aqui nessa seta, vai para baixo. Isso aqui está a indicar um texto curvo. Clicando nele, eu venho agora definir um lugar curvo. Por exemplo, se eu definir aqui, ele vai me dar a possibilidade de fazer então meu texto em cima dessa circunferência, né? Eu vou escrever, não se esquece que ele está preto, você pode definir a cor. Vamos definir para amarelo dessa vez. Clicar no OK, quer dizer que a gente vai escrever aqui, por exemplo, circunferência. Ele entra normalmente. Podemos redefinir aqui o valor, por exemplo, como eu disse, ele nunca vai te apresentar todos os valores. Você vai definir aquele valor que você quiser. Por exemplo, no meu caso, eu posso definir esse, ou também posso, então, fazer isso e trocar, né, para 6, ou ainda vir aqui e escrever 0,5, aquele que é um valor muito pequeno. Então, tenho aqui esse texto pequenino, com esse tipo de letra, né, que eu gosto mesmo bastante. E as outras definições você pode ir fazendo, alterando. Peço que você explore isso, né? Também outra coisa que a gente pode fazer é definir quantos graus. Eu vou mostrar isso em breve. Vamos só clicar aqui. Então ele definiu aqui o nosso texto. Vou só puxar o zoom para ficar fácil aí a percepção. Ele escreveu então aqui circunferência, né? Sem aquele acento. Isso aqui não vai ficar algo assim tão feio, não se preocupe. Aqui não tem nada 3D, por isso tá assim. Mas se tiver algo 3D depois, né, nas próximas aulas, nós vamos então ajustando de modo a termos então aquilo que é a marca do produto no nosso produto que estivermos a fazer. Então temos a nossa circunferência. Agora outra coisa que eu quero mostrar, vou só traçar aqui uma outra circunferência, né, uma outra circunferência aqui em cima. Então, tendo aqui a minha circunferência,
Eu sei que essa circunferência é basicamente 360 graus, né? Então, eu se tiver que traçar texto aqui em cima dessa circunferência, eu terei que vir aqui, escolher esse texto por virlíneo, clicar, e depois vir clicar por cima da minha circunferência. Clicando aqui, eu vou escrever aquilo que é então importante para mim. Por exemplo, eu posso escrever aqui a palavra lápis, né? Lápis. Vou colocar dessa vez acento. Há quem pode me dizer que não, eu escrevi, mas não apareceu. Presta sempre atenção aqui que a letra, como padrão em cor preta, então você deve trocar para aquilo que você realmente gostar. Eu quero vermelho, né? Por exemplo, essa cor aqui me interessou. Eu vou clicar aqui. Ele vai mudar automaticamente, né? Lápis. Ele entrou então aquilo que é o nosso acento. Agora você pode definir, por exemplo, aqui né? Como padrão. Vou puxar, vou colocar aqui né? Depois, ok. Ele entrou, o meu ou melhor, achei muito pequeno, vou levar para 2 ou 2.54. E outra coisa que eu quero fazer aqui é o que realmente é definir quantos graus, porque o que nós fizemos aqui nas outras partes, nós não definimos o grau. Aqui se eu colocar, por exemplo, para 90, sabemos que 90 fica para cima, quer dizer que ele vai me dar exatamente na direção de 90 graus. Vamos só ver como é que isso vai ficar. Está ali definir 90 graus. Quando eu clicar em OK, veja que ele me apareceu exatamente aqui em cima. Não, ele foi mais para cá, não está exatamente no 90. Eu vou te dizer que ele está exatamente no 90. O que acontece é que a primeira letra é que pega então aquilo que é a direção do ângulo. Se eu pegar, por exemplo, aqui e marcar uma linha, vir aqui, né? Clicar no meu ponto, começar a ver então aquilo que é graus, vou ver quantos graus eu tenho. Quando eu chego aqui, ele me marca 90. Veja aí na tela, nós temos 90. Quando eu clico, você consegue ver então que a primeira letra está exatamente na direção 90. Vamos trocar de graus, né? Eu vou clicar aqui em cima, nessa direção, clico em cima da circunferência, vou definir a cor, que é para mim poder ver, né? Vou pegar essa cor aqui, ok, vou escrever de novo a mesma palavra, lápis, lápis. Então, quando eu definir aqui o meu OK, ele vai me marcar exatamente aqui. Agora, quando eu reeditar, vamos ver que ele está 0, né? Marcou-me na direção 0. Eu vou dizer, por exemplo, eu quero 30 graus. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Marcou 30. Então, para confirmar realmente se nós temos 30 graus aqui, basta você fazer o seguinte. Marca aqui, tá a tua linha, você vem aqui, marca. Quando tu chegares aqui, vamos marcar 20, né? Que a nossa linha ainda não é o grau. Vamos marcar 20 e Caps Lock. Tá, agora podemos marcar quantos graus a gente quer. Veja que está a modificar. 30 realmente bateria aqui. Ok? 30 graus. Mas o que o nosso Inventor faz? Ele nos marca sempre da esquerda para a direita. Ele, o 30, nunca vai te marcar aqui desse lado, ok? Ele vai te marcar sempre desse lado aqui. Vai te marcar considerando que 0 começa aqui onde está o meu ponto. Nunca esqueça isso. Normalmente nós sabemos que 0 é aqui com 360, aqui nós temos 180, né? Que é aquela coisa de trigonometria. Mas aqui o programa Inventor, ele te define 0 aqui e começa a contar assim. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que em condições normais, ele marca aqui como 150, ok? 150. Vamos só certificar 150. Vou te mostrar algo aqui muito importante. Então, ele está te mostrar que ele começa no 150, que nós definimos como 30. Vamos só ver dentro, que definimos como 30 graus. Só que esse 30 que está aqui, ele corresponde realmente a 150, é equivalente. Então, quer dizer que 150 que está aqui, ele é exatamente 30. Por quê? Porque se a gente vir, marcar um ponto aqui, nesse ponto, arrastarmos aqui exatamente a 0 graus e depois virmos marcar uma outra linha aqui, ele vai nos marcar então aquilo que é 30 graus. Basta você ver na tela, está escrito 30 graus. Está ali a branco.
aqui 30 graus. Opa, ele está a fugir, né? Vou só puxar o zoom que é para ficar exatamente no ponto exato, 30 graus. Quando eu clico aqui, estamos a ver então aquilo que é a equivalência entre esses dois ângulos. Então o Inventor, ao escrever, ele começa sempre da esquerda para a direita. Então não se espanta o quanto a isso. Outra coisa muito importante, para além dessa coisa de escrever, temos também o conceito de arredondamento aqui nesse comando, nesses comandos de desenho. Por exemplo, você tem um retângulo aqui, vou fazer isso muito rápido, e você quer arredondar uma das partes do retângulo. É muito fácil, basta você desfazer o comando, clicar aqui no arredondamento. Existem duas opções, ou você arredonda ou você coloca chanfro. Vamos fazer as duas coisas, ok? Primeiro vamos arredondar. Basta você clicar aqui e definir um certo valor, no meu caso fica 2. Se você quiser definir um outro, basta pôr 3, basta pôr 34, basta pôr 300 e tal, mas eu quero 2, né? Depois clico igual, aqui quer dizer que esse 2 definiu. Venho então que é aquela coisa de clicar em cima dessa linha, depois em cima da minha segunda linha. Clicando aqui, ele então faz o que? Arredonda, veja que aqui arredondou para esse valor. Para ficar mais visível, nem eu vou desfazer o comando aqui e você consegue ver o arredondamento que aconteceu aqui. Você pode fazer isso de várias maneiras. Se você quiser, por exemplo, definir um arredondamento, ele vem assim e vem para dentro, você precisa utilizar então aquilo que é a ferramenta de arco. Eu vou ensinar isso também, não se preocupa. Agora, outra coisa que é muito importante, né, também é o chanfro, que você faz a partir daqui, tem arredondamento e temos o chanfro. Quando você clica aqui, ele te dá 3 formas, né? Quando você clica aqui, ele exatamente te tira mesmo os valores nos dois lados. Clica aqui, depois clica aqui, ele te tirou tudo em função de 2. Quando você altera esse valor, né, antes de clicar aqui, ele também vai fazer o que? Vai te dar em função do valor que você alterou aqui. O outro, basicamente, esse é o segundo, onde você define o valor que você quiser. Por exemplo, nós temos 4, 2, né? Poderíamos muito bem, né, clicar aqui 3, não importa. Essa aqui está nos mostrar que é o primeiro, está nos mostrar que você tira os mesmos valores nos dois lados. Essa aqui está nos mostrar que você pode tirar valores diferentes ou iguais, você pode igualar 2, 2. Vamos só ver o que vai acontecer. Clico na primeira linha e na segunda linha. Veja que aconteceu o seguinte. Aqui em cima, a distância desse ponto amarelo até mais ou menos esse ponto azul que está aqui, ele me tirou 4. Agora, daqui para aqui, ele me tirou 2. Isso aconteceu porque a gente alterou esses valores aqui. Se a gente trocar, ele também troca. Então, a ideia que você pode levar aqui é o quê? Essa aqui dá valores iguais, essa aqui te dá valores em função daquilo que você quer, ok? Quando você define 3 aqui no primeiro, ele te tira 3 nos dois lados. Quando você define aqui valores iguais, por exemplo, 2, 2 ou 3, 3, ele te tira os mesmos valores. Agora, temos o terceiro aqui, que é esse aqui, que te tira um determinado valor em um determinado ângulo. Veja que ele está a dizer que eu vou descontar 4, mas isso será num ângulo de 45 graus. Podemos alterar, por exemplo, para 72 graus, né, de ângulo, e quero que você me tire 3. Então vejamos que aconteceu o seguinte, ele me tirou 3 em função do ângulo que eu defini. Basicamente isso funciona dessa maneira. Então aprenda isso, esses 3 comandos são importantes. Acabamos então aqui a nossa zona 2D, zona de desenho. Então vamos passar para outra fase muito, mas muito importante, para começarmos então a fazer aquilo que todo mundo gosta, que é modelagem 3D. Um abraço para ti, vamos na próxima aula e fica na paz.